Olá a todos, né? Finalmente chegamos à nossa quarta etapa e última, não é isso? Então, são inúmeros e de diferentes naturezas os desafios que envolvem a utilização da metodologia da história oral. Então, elas referem-se aos limites e perspectivas da pesquisa histórica do tempo presente, tempo esse ainda é envolto por emoções recentes, traduzidas de maneira muito marcante nas falas, como nós já vimos, nas emissões, nas omissões, nos silêncios, nos lapsos de cada depoente. Né? Então também existe o fascínio que a memória traduzida em história provoca nos entrevistados, nos entrevistadores, nos pesquisadores, que também devem ser considerados. Né? Então tem alguns cuidados especiais que precisam ser adotados para que o pesquisador não se torne refém do depoimento recolhido, em prejuízo de sua capacidade analítica, sabe? Na produção de documentos orais, a presença do pesquisador ela é indispensável. Claro, né? Por exemplo, eu cito até Maria de Lourdes Janotti em História Oral, uma Utopia. Ela diz que é o historiador que comanda o processo de conhecimento ao selecionar depoentes, recortar temas, reescrever falas e construir interpretações. De acordo também com outro teórico, né, que é o Antônio Montenegro e a Tânia Fernandes, em História Oral e Memória, a Cultura Popular Revisitada, eles defendem que muitos depoimentos são extremamente fascinantes e instigantes, pelo que reconstroem de vivências, experiências e acontecimentos. Outros que revelam de inusitado e muitas vezes inexplicável. Todavia, para o pesquisador, o depoimento que inúmeras vezes pode falar por si mesmo, eles devem ser objetos de análise e interpretação. Então, só dessa forma o conhecimento crítico estará sendo produzido. Outra coisa também, relembrando para vocês não esquecerem aquilo que nós já abordamos aqui nas aulas anteriores, né? Ao término de um depoimento de história de vida, de entrevistas, de trajetória de vida ou de entrevistas temáticas, é necessário apresentar ao entrevistado, para sua anuência, uma carta de sessão, que deve ser clara e fazer referências às diferentes possibilidades de socialização das entrevistas, destacando-se a produção de textos para publicação, a constituição de acervos, redação de dissertações ou teses, entre outras. E finalmente também cabe destacar a diversidade de formas que os relatos de história oral podem adquirir. Então, nesse campo, a relação memória e história, ela marca sua presença sempre forte e avassaladora. Então, a relação memória e história é também relação memória coletiva e memória individual, sempre entrelaçadas e quase sempre dotadas de poder. Então, poder de esquecer, lembrando a vocês também, de lembrar, de omitir e de silenciar. Em decorrência, segundo Lucília de Almeida Neves, em Jardim do Tempo, ela diz que cada depoimento é único e fascinante em sua singularidade e, portanto, potencialidades de revelar emoções e identidades. Então, nesse sentido, o maior desafio da história oral, tomando como empréstimo as interpretações do Walter Benjamin, mais uma vez eu cito ele diz que sobre a memória contribuir para que as lembranças continuem vivas e atualizadas, não se transformando em exaltação ou crítica pura e simples do que passou, mas sim em meio à vida, em procura uma procura permanente de escombros que possam contribuir para estimular e reativar o diálogo do presente com o passado. Então, a história como forma de saber, que faz da memória uma de suas principais fontes de conhecimento, não tem como traço inerente à mesma liberdade criativa das obras escritas por ficcionistas e poetas. Então, o conhecimento histórico, apesar de possibilitar aos estudiosos da área empreenderem fascinantes viagens pela temporalidade da trajetória da humanidade e por espaços muitas vezes desconhecidos, é uma produção intelectual do saber orientada por metodologias precisas e consistentes, tá? Então, o historiador, ele não busca a verdade, pois afinal, né, as verdades são sempre versões, mas procura construir
evidências e apresentar análises de interpretações, sobre o que passou. Então a história ela é uma categoria real, sujeita a uma praxis interpretativa e a verificabilidade mediante minuciosa pesquisa documental. Então, portanto, a metodologia da história oral, que tem na memória e nos relatos de depoentes a sua principal fonte de informação, ela deve cercar-se de cuidados especiais. Entre eles, eu destaco o de dialogar com recursos epistemológicos de outras áreas de conhecimento, para tornar mais consistente a sua produção. A sua produção de documento oral, pelo menos em função de duas razões principais, né? Eu digo, né? A primeira refere-se à busca incessante da própria consistência da fonte produzida, e a segunda razão que eu digo para vocês é a sua socialização, visto que o documento oral ele terá diferentes destinos ao ser socializado. Publicação, base para outras pesquisas históricas, formação de acervos, entre outros, dissertações, teses de doutoramento, enfim. Então a história como produção do saber, ela é um tempo polissêmico e também histórico. Então ao longo da vasta trajetória da humanidade, em diferentes períodos, foi adquirindo significados e conceituações diversas. Na verdade, a história é uma ciência que carrega as marcas do tempo e sua conceituação está intrinsecamente ligada às características da fase na qual o conhecimento histórico foi ou é produzido. Citando, por exemplo, o século XX, pertinho da gente, que passou por forte revolução metodológica, patrocinada principalmente pela Escola dos Análises. Proliferaram desde então, né, novos temas, novas abordagens, novas metodologias. No esteio dessas transformações, tem-se reproduzido a ideia de que a interdisciplinaridade e o diálogo profícuo com outras áreas de conhecimento são vitais para que a história possa melhor captar o acontecido em sua dimensão simultaneamente global e pluralista, transformando-a, assim, em conhecimentos históricos. Acho que deu para pegar bem, né? Então, deixa eu puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado, sabe? Também. Sobre o meu futuro livro, eu queria compartilhar com vocês a conclusão do que me levou a escrever sobre a comunidade quilombola do meu município, né? Onde eu moro, que é o Quilombo Sambaquim, aqui em Cupira, Pernambuco. E espero muito que algo sirva para vocês. Então, após algumas páginas escritas sobre minhas pesquisas de campo, estas, lógico, embasadas nos registros orais e histórias em comum de uma memória coletiva dentro da comunidade, ela será apresentada brevemente dentro de um livro, né? Um breve relato sobre a história e a construção da identidade negra do Quilombo Sambaquim, o qual eu pesquiso, né? Então lá eu estive inúmeras vezes dentro da comunidade, conhecendo o número máximo de moradores possíveis e compartilhando junto deles de cada conversa e história contada, algumas em formas de entrevistas, as quais foram úteis para o desenvolvimento da minha obra, outras de formas esporádicas que serviram para ganhar a amizade e a confiança dos membros, que a priori tiveram uma leve resistência em conversar comigo, resistiram bastante, pois eu não era o primeiro a pesquisar dentro da comunidade, e segundo eles, não trouxeram, como eles mesmos dizem, nada de volta para eles. Então acredito que esses diálogos foram fundamentais para os objetivos que aqui eu propus para vocês, visto que a fonte oral é a base do trabalho em comunidades quilombolas. E particularmente, e sendo bem sincero com vocês, eu não conheço outra forma para ir a fundo em pesquisas sobre quilombolas e sobre a ótica quilombola que não seja pela oralidade. E eu sempre vou defender isso, porque eu não conheço outra forma. E eu acho a mais rica também. Essa interação de pesquisador e quilombola, ela me deu subsídios para traçar e tecer o plano metodológico que eu apresento na minha pesquisa. Então, vai ser abordado a identidade, territorialidade e as manifestações culturais do quilombo. Então, essa estratégia ela foi necessária no sentido de que me ajudou na investigação e na coleta dos dados que eu queria entender como se deu o processo de construção da identidade negra do quilombo, as manifestações culturais, a ancestralidade, especificamente do Quilombo Sambaquim, né, que é o meu campo de estudo.
né? O reconhecimento, eu percebi que o reconhecimento de ser quilombola, ela se tornou mais evidente dentro da comunidade, dentro do grupo, depois do reconhecimento de comunidade remanescente de quilombos, né? A titulação. A titulação para eles é o marco de que o fato que eles são quilombolas. Como se a documentação, sabe, ela trouxesse a oficialização do quilombo. Mesmo eles trazendo consigo em suas memórias os ensinamentos deixados pelos seus ancestrais, a certeza de ser quilombola não estava ligada à terra herdada ou apenas à cor da pele deles. Eles precisavam de algo documentado que provasse para eles. Então, logo após essa construção identitária, a comunidade passou a valorizar mais a cor e a não se ver tão inferiorizada. Então aprendeu a valorizar mais suas raízes, perpetuou as histórias contadas pelos seus ancestrais e luta para deixar vivas suas manifestações culturais. Então, trata-se de uma história que deve ser compreendida através de um novo olhar, que é o olhar do quilombola, né, o olhar do quilombola, como protagonista da sua própria história. Então, vale ressaltar também que os laços de parentescos firmados e a territorialidade são pontos em comum e que fortificam a identidade da comunidade, pois tais aspectos são assumidos pelos próprios moradores que eu entrevistei e se identificaram que são pertencentes ao lugar que herdaram dos seus pais. E afirmam também que é de suma importância permanecer onde estão suas raízes. Então, no quilombo Sambaquim, aos poucos os moradores vão dando um novo significado, sabe, às suas lutas. A condição remanescente apresentou para a comunidade a garantia sobre o direito de suas terras, voz política e a continuidade de suas manifestações artísticas, que agora ganharam maior visibilidade para a sociedade onde ela está inserida, né, que é o município de Cupira, aqui em Pernambuco. Então, o processo de reconhecimento ela intensificou os diálogos sobre a memória e a história da comunidade, atribuindo dessa forma uma nova simbologia ao seu passado, exaltando as tradições deixadas pelos seus ancestrais, como, por exemplo, a música e principalmente a dança tradicional do quilombo, que eles chamam de mazurca. Tá? Também é notório dentro da parcela mais jovem, especificamente os alunos do ensino fundamental dos anos finais, um discurso mais politizado, sabe, sobre as definições de quilombo, estas estudadas, obviamente, nas salas de aula, o que nos leva a crer que a Lei, né, 10.369, né, de 2003, que torna obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira, está sendo aplicada na escola municipal que existe dentro do quilombo. Então, entre os membros, durante as entrevistas, por exemplo, existiam os que concordavam em que a escola está contribuindo para a valorização da cultura local e outros que não concordaram e acham que ela poderia fazer mais, ser mais ativa. Então, a gente observa um papel ativo da escola no preparo para as festividades da Semana da Consciência Negra, obviamente, e tudo mais. Enfim, não me dediquei a provar a existência do Quilombo Sambaquim. Eu trouxe à tona os diálogos decorrentes de suas memórias individuais e coletivas, as tradições deixadas pelos seus ancestrais e a construção de sua identidade negra na contemporaneidade, nos dias atuais, buscando conhecê-los mais de perto, oferecendo assim uma contribuição historiográfica sob uma ótica negra, a deles, não a minha. Então compactuo também com a ideia de Flávio Gomes, quando ele diz que, deixa eu ver se eu lembro bem, ele diz que não é só a questão de encontrar os quilombos na documentação. Ele é muito claro em relação a isso, adoro Flávio Gomes. Eles estiveram sempre lá e foram inúmeros, né, os quilombos. A proposta de estudo tem sido mergulhar nos universos que viveram os quilombolas e se formaram os quilombos. Então, tentando escapar às armadilhas analíticas sobre os quilombos que enfatizam o eixo de sua formação destruição. Por fim, ser quilombola em Sambaquim é motivo de orgulho. A identidade negra da comunidade e a valorização recente da cor proporcionaram uma autoestima elevada na comunidade, mesmo diante das dificuldades. Né? As questões identitárias e as expressões culturais sobressaíram a episódios de discriminação racial que o grupo sofreu e sofre ainda por muito tempo e ainda muito visível na pele deles, mas que não deixaram de lutar por um espaço político e de representatividade na sociedade. Então, compartilho com vocês esta breve pesquisa sobre o imaginário e os simbolismos,
quilombolas em torno de suas próprias histórias com a herdada pelos seus ancestrais. Então, assim, eu concluo que história ela nos fornece, ela enriquece as representações possíveis da memória, ela fornece símbolos e conceitos para a sociedade pensar sobre si mesma, sobre sua relação com o passado, fertiliza a memória, reativando lembranças, torna-se pluralista, incorporando em seus temas e objetos a sociedade no seu conjunto e na diversidade que lhe é inerente. Enfim, a produção de documentos orais, ela realiza-se no presente em franco diálogo com formas múltiplas de saber. Então, os historiadores e envolvidos nessa complexa tarefa, eles reconhecem o direito dos homens à consciência de si mesmos como sujeitos da história, né? A cidadania e as identidades individual e coletiva. Tá ok? Então eu finalizo por aqui. Muito obrigado a quem chegou até aqui. Quem não chegou perdeu, né? Eu só lamento. Brincadeira, tá? Não levem a sério. Espero do fundo do meu coração, assim, sabe, daquele fundo do meu coração bem leonino, que vocês tenham gostado. E se não gostou, tudo bem, né? Estou aqui para evoluir e oferecer sempre o meu melhor. Mas que algo daqui sirva de alguma forma para vocês, sabe? Nem que seja uma frasezinha. E não deixe de me seguir lá no Instagram, né? O Biscoito, né? Ou contato pelo e-mail, né? Estou super à disposição, tá? Então, um abração e até a próxima.